Boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos bem para começar mais uma semana aí muito positiva, né? Com a graça de Deus. Essa semana a dica e a pauta da semana será IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Então é um imposto que vem dos lotes, das casas, dentro do perímetro urbano, ok? Pois bem, o IPTU, ele, pelo Código Tributário Nacional, o devedor do IPTU é o proprietário, O proprietário. Então, seria devedor do IPTU o dono do lote, quem registrou o lote, ok? No entanto, existe algumas situações em que quebram essa regra. Por exemplo, um contrato de comodato, um contrato de locação, em que o promitente comprador ou o promitente comodatário ou o locatário assuma a obrigação do pagamento da obrigação tributária, do imposto, ok? Então, desde que eles assumam por escrito, a obrigação ela fica transferida a ele. Ah, mas doutor, mas deixa eu te contar, existe isso, mas o sujeito não pagou IPTU e é meu nome que está indo para o protesto. Beleza. Então, o que você tem nessa situação? Uma ação de regresso, seria aquela ação de perdas e danos, aquela ação do juizado especial civil, dependendo do valor da obrigação tributária, Então, você estaria sim se resguardando, mas no entanto, se ele não pagar, você continua como solidário responsável ao imposto, ok? Sobre essa situação de solidariedade, vamos exemplificá-la na situação em que há um loteamento onde o loteador ele vende imóveis aos promissários compradores, Então eles compram esse lote parcelado naquele 60 vezes, Depende muito do plano em que o loteador consegue fazer esse processo de financiamento com os promitentes compradores. Então, com o pagamento da primeira parcela, o sujeito ele vai lá com o contratinho, lá na prefeitura, apresenta um projetinho que ele consegue, um alvará para construção. Com esse alvará de construção, quando ele registra no sistema do município, ele fica co-obrigado ao tributo. Fica co-obrigado. Então, ou seja, o dono do imóvel, que a obrigação legal de pagar seria dele, no caso do loteador, ele passa a ser solidariamente responsável com o promissário comprador, promitente comprador. Então, ou seja, se o comprador, a partir daquele momento, ele passa a ter obrigação tributária, porque consta no contratinho, na maioria dos contratos, desses contratos de financiamento, constam que o IPTU fica a cargo do promitente comprador, ok? Feito isso, o que acontece? Essa obrigação passa a ser solidária, tanto do devedor, do dono que está registrado como dono, como do promissário comprador, aquele que vai pagar as parcelas e ao final vai ter o título para poder registrar no cartório de imóveis. Então, essa obrigação ela passa a ser de forma co-obrigada, ou digamos assim, você tem várias pessoas devedoras do tributo. Essa é uma das possibilidades. Essa possibilidade ela veio aventada, embora não em lei, mas numa jurisprudência pacífica do STJ que colocou que esses contratos de financiamento, contratos de aluguel, desde que tacitamente previsto, eles podem sim colocar co-obrigados na obrigação tributária. Então, ficar ligado, ficar esperto, gente? Que existem sim essas nuances e quando formos comprar os imóveis ou até mesmo locar, ter atenção quanto a isso, principalmente para nos posicionar perante essa obrigação tributária. Tá bom? Forte abraço a todos, ótima semana e tamo junto aí. Abraço, tchau, tchau.